A Yom Yom para o dia 16 de Sivan, também extraído de uma carta do Rebbe anterior. Sim, escreve o Rebbe. Os primeiros sábios, os nossos sábios antigos, já os nossos sábios anteriores, que eram tão elevados, eram como anjos, que seu mérito nos proteja. Eles, os sábios, já determinaram que a cura da alma é como a cura do corpo. Nós vivemos numa época onde se dá muita ênfase à educação física, ou ao cuidado da saúde corpórea, ginástica, etc. E às vezes as pessoas se esquecem da saúde espiritual, de alimentar a alma, de zelar pela saúde espiritual, etc. Os nossos sábios, eles associaram a saúde corpórea à saúde espiritual, e eles já determinaram desde épocas milenares que a cura da alma é como a cura do corpo. Ou seja, primeiramente é necessário identificar o lugar da enfermidade. Assim como uma moléstia física, em primeiro lugar ela precisa ser bem diagnosticada, precisa saber qual é a origem dessa doença, dessa enfermidade, né? De onde ela veio, por que ela veio, que órgão do corpo ela está afetando e assim por diante. Então ele nos diz, assim como isso acontece no plano físico corpóreo, da mesma maneira com a alma também. É necessário saber qual a origem dessa doença, desse defeito espiritual na nossa personalidade ou no nosso caráter, se isso é causado pela matéria bruta. Às vezes uma pessoa simplesmente é um pouco grossa, um pouco grosseira, até porque desde sua infância talvez ele cultivou por demais o seu lado físico, materialista, ele acabou desenvolvendo uma matéria física grosseira. Então, às vezes, a enfermidade espiritual é causada pela própria matéria da pessoa, pelo próprio corpo físico, da forma que ele é, isso gera essa enfermidade, por ser essa matéria grosseira e corrompida, foi corrompida pelo seu corpo. Isso pode ser uma razão das falhas espirituais da pessoa. Ou se o defeito encontra-se nos poderes da sua alma, ou talvez até o problema dele talvez não está com o seu lado corpóreo, que foi cultivado de maneira errada e por isso se tornou grosseiro. Talvez simplesmente ele não cultivou de forma adequada os poderes da alma. Inclinações e tendências da pessoa que ele não trabalhou sobre si. Então, ele acabou se habituando a deixar estar e aderindo a tendências e inclinações negativas. Por exemplo, a pessoa que tende para as coisas negativas, como arrogância, mentira e similares. Talvez isso seja a fonte das doenças, entre aspas, ou não entre aspas, espirituais da pessoa, que afetam seu caráter, sua personalidade, sua espiritualidade. Ou, ainda assim, a pessoa tem que verificar se a origem da enfermidade espiritual, que ele se vê afetado, se ela provém dos maus costumes. Talvez até ela venha de fora, talvez não é algo que está dentro da pessoa, seja pelo aspecto grosseiro do seu lado físico, corpóreo, ou seja pelas virtudes de caráter suas que ele não cultivou e não desenvolveu de forma apropriada. Às vezes a enfermidade, por assim dizer, da alma, ela provém de fora, dos maus costumes que se enraizaram dentro da pessoa. De onde vieram esses maus costumes, maus hábitos causados por uma educação incorreta. Ele recebeu uma educação que não limitava, não restringia
suas vontades, seus desejos, paixões, satisfação, não é? Dos seus desejos. Então talvez isso provém de maus costumes causados por uma educação incorreta ou através de ambientes negativos que teriam levado aos maus hábitos, talvez a sociedade que ele cresceu ou que ele frequentou. Ela acaba influenciando sobre a sua mentalidade e seu comportamento. Isso levou a pessoa aos maus hábitos. Nos esclarece aqui o Rebbe, até que não se esclareçam especificamente qual é o local e a causa da continuidade da doença, assim como em termos físicos e corpóreos. Se não há um diagnóstico certo, não dá para se fazer o tratamento adequado também. Não se sabe que remédios vai se dar, ou se é um antibiótico, ou se é um tratamento específico, ou às vezes se é até necessário uma cirurgia. A mesma coisa em termos espirituais, até que não se esclareçam especificamente qual o local e a causa da continuidade da doença espiritual que afeta a pessoa, ou que diminui a santidade e revelação da sua alma, é impossível dar início à cura. Somente é possível, enquanto ainda não se sabe exatamente qual é, no que consiste a doença, qual sua origem, não pode-se adotar um tratamento, não pode-se receitar uma medicação. O que pode-se fazer, por enquanto, nesse interim, somente é possível prescrever um sistema de conduta apropriada, de modo abrangente, isto é, o que se deve fazer e o que se deve evitar. Então, assim como para uma pessoa, né, que está passando mal, mas a gente ainda não sabe exatamente qual o problema, a gente pode dizer, sabe o que? Cuide de uma dieta saudável, de uma dieta equilibrada, balanceada, procure dormir bem, repousar, descansar, evite estresse, etc. Procure fazer exercícios, né? Mas isso é uma orientação geral, quando ainda não se sabe qual a causa específica da sua enfermidade. Então, o que a gente pode dizer para a pessoa é de forma geral para ele fazer o que é positivo e se abster, evitar aquilo que é prejudicial. Da mesma maneira, em termos espirituais, o que se diz para uma pessoa, enquanto não se diagnosticou de forma precisa o problema, se recomenda a ele fazer o que é bom. O que significa isso? Cumprindo as mitzvot, fixando horários para estudo da Torá e adquirindo boas virtudes de caráter. Que a pessoa se dedique àquilo que é bom e é necessário para todo mundo. Estudar Torá, fixar horários para o estudo da Torá, cumprir e implementar as mitzvot, cumprir os preceitos divinos e também procurar cultivar dentro de si boas virtudes de caráter. Também se recomenda a pessoa se afastar do mal, se abster de tudo que é negativo, ou seja, não transgredir nenhuma proibição da Torá ou de ordem rabínica e assim por diante. O mais urgente, porém, é que o próprio paciente esteja consciente de duas coisas. Na realidade, mesmo quando ainda não se chegou a diagnosticar de forma precisa qual é exatamente a doença e sua origem, para saber atacá-la, combatê-la, para saber como lidar com ela, mas existe algo fundamental, condições sine qua non, que vem antes de tudo. Isso consiste que o próprio paciente esteja consciente de duas coisas. Número 1, que ele saiba que está doente, que ele não negue ou ignore a sua doença, mas saiba que está doente e que deseja ansiosamente ser curado de sua doença, porque alguém que nem sabe que está doente, ele não vai procurar cura, nem vai querer se curar, mas alguém que reconhece e admite que sabe que está doente, né? Então, ele não quer ficar nesse estado, e isso desperta nele um desejo muito forte de se curar. Em segundo lugar, o que é necessário estar na consciência da pessoa, que ele saiba que pode curar-se com a confiança e a fé absoluta em que, com a ajuda de Deus, ele será curado de sua enfermidade. Ou seja, a pessoa não só tem que querer se curar, mais do que isso, a pessoa precisa acreditar que essa cura é possível, e aqui particularmente acreditar em Deus que vai lhe dar possibilidades de se curar, desde que ele queira e deseje
se curar, então que ele tem essa fé absoluta que Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, de fato ele será curado de sua enfermidade. E aqui nós falamos não só de enfermidades físicas, mas como ele está dizendo aqui, versando a Yom Yom, de enfermidades, por assim chamar, de espirituais. Então, resumindo, aqui o Rebbe nos diz que as enfermidades da alma devem ser tratadas da mesma maneira, assim já foi estabelecido pelos nossos sábios primórdios, pelos nossos sábios anteriores de longa data, que essas enfermidades da alma espirituais devem ser tratadas como se trata as enfermidades físicas corpóreas. Ou seja, em primeiro lugar, ele enfatizou que é necessário diagnosticar bem a moléstia, saber qual é a doença, e especificamente, como ele nos explicou, em termos corpóreos, uma doença pode ter 3 origens. Pode ser que ela seja decorrente de alguma falha em algum órgão, no funcionamento de algum órgão do corpo humano, do corpo do indivíduo. Quando se trata de algum distúrbio emocional, ou psicológico, ou espiritual, então pode ser que isso é derivado de alguma tendência, inclinação dos poderes da sua alma, que não foram bem direcionados ou cultivados. E pode ser que isso também venha de algum fator, seja decorrente de algum fator externo. Pode ser que seja em função do meio ambiente, ou de alguma coisa externa, faltou alimentação adequada, ou o ar é poluído e por isso a pessoa contraiu micróbios, bactérias ou o que for, e o paralelo disso no campo espiritual também. Ou maus hábitos de saúde, né, que a pessoa adotou. Então, ele nos fala que em termos espirituais também, as enfermidades, por assim chamar, elas podem ser decorrentes dessas 3 coisas. Ou que o aspecto corpóreo da pessoa é muito grosseiro, e por isso ele tem uma queda, uma inclinação para coisas negativas, para desejos e paixões negativas e proibitivas. Ou isso pode ser derivado de uma falha nos poderes da sua alma, ou seja, que ele não cultivou, não desenvolveu, não deu vazão, não permitiu que se revelassem virtudes e qualidades presentes na sua alma. Isso acabou deslocando de uma forma negativa esses poderes, ou seja, acabou permitindo que a pessoa tivesse uma queda, uma inclinação, uma tendência que o atraia a maus traços de caráter. Como ele falou, inveja, orgulho, ódio, sei lá. E uma terceira razão pode ser que seja algo que vem de fora, talvez o mau ambiente que a pessoa se encontra, uma má influência que ele foi afetado, ou uma má educação e formação que ele recebeu, e etc. Então tudo isso pode ser causa também das chamadas doenças ou moléstias espirituais da sua alma, da sua espiritualidade no estado que ele se encontra, que precisa ser tratado. Então a cura e o remédio sempre depende do diagnóstico correto. Então não há dúvida que só poderemos solucionar o problema quando sabemos exatamente qual é o problema. Então, da mesma forma, em termos espirituais, também é necessário chegar ao diagnóstico, saber qual o problema e qual é a origem e causa dele. De forma geral, nós devemos recomendar a todo mundo, sabe o que? Faça o certo e se abstenha do errado, cumpra os preceitos positivos da Torá, estude Torá e etc. Desenvolva e cultive bons traços de caráter, se abstenha do mal, evite tudo aquilo que é negativo, proibitivo, etc. Né? Mas junto com isso ele enfatizou também a necessidade essencial de 2 aspectos em termos pessoais por parte do indivíduo. Em primeiro lugar, que ele saiba, reconheça, admita que ele está doente e precisa ser tratado e que tenha vontade de se curar. E número 2, que ele acredite de fato que é possível se curar, que ele pode mudar, que ele pode sanar esses problemas também espirituais e Hashem vai ajudá-lo para que isso aconteça.